Bem-vindos a todos ao call referente ao resultado do segundo trimestre de 2019. Esse call hoje vai mostrar que o resultado do segundo trimestre reforça a nossa narrativa da Klabin ser uma empresa ágil, flexível e atenta às direções dos mercados. Atuando de forma reativa e proativa, mostramos um modelo defensivo que só uma empresa com o nosso nível de integração e verticalização pode oferecer. Em meio à deterioração dos mercados globais e brasileiro, aumentamos em 8% o EBITDA frente ao segundo trimestre de 2018 e 19% quando olhamos o primeiro semestre de 2018 em relação a 2019. Bom, passo agora para o Marcos Ivo, que repassa com vocês os números financeiros e a gente volta na sessão de perguntas. Obrigado, Cristiano. Bom dia a todos. Dando início à apresentação dos resultados do segundo trimestre do ano, destaco inicialmente 3 pontos. O crescimento do volume de vendas em todos os segmentos de atuação da companhia, em especial celulose e cartões. O alongamento do prazo médio da dívida, que atingiu 94 meses. E o EBITDA ajustado de R$ 957 milhões no trimestre, crescimento de 8% versus igual período de 2018. No slide 3, o volume de vendas no trimestre foi de 818 mil toneladas, aumento de 15% quando comparado com o igual período do ano anterior. O mercado interno representou 53% do volume total de vendas, mesmo patamar de 2018. Ainda no mesmo slide, a receita líquida no período atingiu R$ 2,6 bilhões, crescimento de 16% na mesma comparação, explicado principalmente em função do maior volume de vendas e da otimização do mix de produtos e mercados. O EBITDA ajustado no trimestre, como já mencionado, foi de R$ 957 milhões. A margem EBITDA no período foi de 37%, impactada por custos de produção que explorarei na sequência e por despesas gerais e administrativas extraordinárias em torno de 15 milhões, que resultarão em economias a partir do próximo trimestre. No acumulado do ano, o EBITDA atingiu R$ 1.962 milhões, crescimento de 19% em relação ao mesmo período de 2018. A margem EBITDA no primeiro semestre de 2019 foi de 39%, aumento de 2 pontos percentuais versus igual período de 2018. No slide 4, ressalto o crescimento no trimestre do volume de vendas e receita líquida do negócio celulose, aumentos de 26% e 27% respectivamente, quando comparado com o igual período de 2018. Nos negócios de papéis e embalagens, na mesma comparação, o crescimento no volume de vendas foi de 7%. Esse crescimento foi alavancado em exportações, que representaram 32% do volume total de vendas no período. A receita líquida nos negócios de papéis e embalagens atingiu R$ 1,6 bilhão, aumento de 11% na comparação com 2018. No slide 5, a unidade de celulose operou mais um trimestre acima da sua capacidade nominal, atingindo produção de 387 mil toneladas, crescimento de 13% na comparação com o segundo trimestre de 2018. O custo caixa de produção de celulose, que inclui todas as fibras produzidas pela companhia, foi de R$ 793 por tonelada no trimestre. A redução do preço da energia vendida para terceiros, que, como vocês sabem, é um redutor do custo de produção, impactou em R$ 24 por tonelada de celulose o custo caixa do período, quando comparamos com o mesmo trimestre de 2018. Adicionalmente, na mesma comparação entre períodos, a participação da fibra longa e fluff no mix de produção foi 3 pontos percentuais maior, passando de 24% para 27% da produção total de celulose. Essa mudança de mix,
que é benéfica para o EBITDA da companhia, adicionou um custo de R$ 12,00 por tonelada de celulose produzida. A expectativa da companhia é que o custo caixa de produção da celulose, excluído o efeito da parada para manutenção, caia no próximo trimestre, quando comparado com o trimestre atual. Ainda no negócio celulose, merece comentário a exitosa parada para manutenção que ocorreu no início de julho, após uma campanha de 15 meses. Com isso, a companhia confirma a viabilidade técnica de campanhas de 15 meses no site de celulose. A próxima parada para manutenção está prevista para outubro de 2020. No slide seguinte, número 6, o volume de vendas de cartões, ancorado por forte expedição para o mercado externo, atingiu 166 mil toneladas no segundo trimestre de 2019, representando um forte crescimento de 19% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita líquida, no segmento de cartões, foi de R$ 599 milhões no período, aumento de 26% na mesma comparação. O expressivo crescimento do volume de vendas e receita líquida são indicativos do bom momento para o mercado de cartões. No próximo slide, número 7, a companhia encerrou o segundo trimestre do ano com dívida líquida de 13,1 bilhões. A alavancagem, medida pela relação dívida líquida EBITDA dos últimos 12 meses, encerrou o período em 3 vezes, estável em relação ao trimestre anterior. Vale mencionar que no segundo trimestre de 2019, a Klabin iniciou os desembolsos do projeto Puma II, sendo que no período eles representaram aproximadamente R$ 300 milhões. Slide 8. Conforme indicado no call de resultados do primeiro trimestre e também no call de divulgação do Puma II, o prazo médio da dívida da companhia atingiu 94 meses ao final de junho de 2019, praticamente o dobro do que a companhia tinha ao final do ano passado. Importante destacar que esse alongamento foi feito mantendo o mesmo patamar de custo financeiro para a companhia. O sucesso no processo do alongamento da dívida é um reconhecimento do mercado financeiro aos sólidos fundamentos da Klabin. No slide seguinte, também como resultado direto do processo de gestão da dívida, as amortizações anuais até 2022, período no qual ocorrerá o desembolso da maior parte do CAPEX do Puma II, foram reduzidas de maneira significativa, passando de R$ 2,8 bilhões por ano em junho do ano passado para R$ 1,4 bilhão atualmente. A posição de liquidez e perfil da dívida, prazo médio e cronograma de amortização, deixam a companhia com um balanço bastante robusto para fazer frente ao ciclo de investimento em curso. No próximo slide, a companhia gerou no trimestre um fluxo de caixa livre e ajustado de R$ 368 milhões. A geração de caixa no período foi impulsionada pelo aumento do EBITDA. Por outro lado, como consequência do exitoso processo de gestão da dívida, a linha de juros pagos recebidos foi impactado com despesas como comissões e break fund fee no montante de R$ 165 milhões. Da mesma forma, a liquidação antecipada do Refis impactou negativamente o capital de giro em R$ 328 milhões. Excluindo o efeito do Refis, a variação do capital de giro no trimestre foi positiva em R$ 257 milhões, em linha com o indicado no call de resultados do trimestre anterior. No último slide, dividendos, a Klabin pagou aos seus acionistas nos últimos 12 meses, incluindo o pagamento que será realizado no próximo dia 19, dividendos e juros sobre o capital próprio no montante de R$ 1 bilhão, o que representa um dividend yield de 5,3%.